Insegurança, a verdade que ninguém te conta. Quem nunca se sentiu inseguro na vida? A insegurança é um sentimento de falta de confiança em si mesmo e pode afetar diversas áreas da vida, de relacionamentos até o trabalho. E quem nunca se sentiu inseguro? Que tal falar sobre isso? O tema de hoje é bem difícil, porque eu acho muito difícil alguém nunca ter se sentido inseguro em relação a nada da vida. Em algum momento todo mundo se sente inseguro em uma situação ou outra. Quais são as causas mais comuns da insegurança? Bom, experiências negativas do passado, autocrítica excessiva e comparações constantes com outras pessoas são causas comuns que geram insegurança. A gente sempre faz aqui estatísticas para a gente tentar entender melhor o tema que a gente está abordando no dia, sobre a sensação de insegurança. Um relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que é o PNUD, revelou que a cada 7 pessoas, 6 no mundo se sentem inseguras sobre algum aspecto da vida. E quando a gente procura os dados nacionais aqui do Brasil, a gente encontra uma pesquisa do IBGE que mostrou que 50,9% dos brasileiros se sentem inseguros em andar sozinhos na sua própria vizinhança. Então esse sentimento, ele não é brincadeira. Como eu falei no começo, em algum momento a gente se sentiu inseguro em relação a alguma coisa. E existem formas, existem estratégias para superar a insegurança? Existe sim, e a gente trouxe algumas para compartilhar aqui com vocês. A primeira delas é o autoconhecimento. Quando a gente se conhece, a gente deixa de lado alguns medos, alguns traumas, porque a gente sabe que aquilo é próprio da nossa personalidade e que muitas vezes a gente ficou inseguro em relação a alguma questão e depois percebeu que não tinha muito razão de ser aquela insegurança. E a gente precisa, nessa busca do autoconhecimento, identificar essas incertezas, essas situações que geram na gente certa ansiedade, insegurança, para a gente trabalhar isso, que a gente já percebe que faz parte da nossa personalidade. A gente precisa desafiar pensamentos negativos. Sempre questione a veracidade de pensamentos negativos e substitua por pensamentos positivos, por afirmações positivas. Outra estratégia interessante é a gente estabelecer metas mais realistas. A gente precisa se orientar e buscar definições mais palpáveis, definições mais alcançáveis, aquelas pequenas vitórias do dia a dia. E é fundamental que a gente comemore muito essas pequenas conquistas. Elas vão nos dando, fortalecendo a nossa autoestima e melhorando a nossa capacidade de autocompreensão, de autoentendimento. E quais são os impactos da insegurança na nossa vida cotidiana? Primeiro tem a ver com os nossos relacionamentos. A insegurança pode gerar ciúme e até dependência emocional. Isso é muito perigoso. Outro aspecto tem a ver com a nossa vida profissional. Pessoas com muita insegurança tendem a não aceitar desafios, ficam sempre muito presas, muito limitadas. E elas dificilmente buscam melhorar, buscam arriscar um pouco mais, até para demonstrar o quão competente elas são. Então, isso é um problema, precisa, claro, ser observado. E isso limita até o seu crescimento profissional. Outro impacto da insegurança no nosso cotidiano tem a ver com a nossa saúde mental. A constante sensação de inadequação, gerada pela insegurança, pode levá-la a quadros de ansiedade e depressão. Olha, gente, para resumir e concluir esse nosso vídeo, para que ele não fique muito longo, a gente precisa entender o seguinte: embora a insegurança seja muito comum, é fundamental que a gente busque resolver essa questão. Inclusive, buscar ajuda profissional também pode ser uma boa alternativa. E parar de se preocupar muito com o que as pessoas pensam. Inevitavelmente a gente tem defeito e qualidade, até porque defeito e qualidade é relativo. Às vezes o que é o defeito para um pode ser qualidade para outro, e vice-versa. Nós não somos perfeitos. Então, se a gente entende que a gente é ser humano, que a gente tem sim algumas dificuldades, algumas fragilidades, alguns defeitos, o que é muito comum, e a gente busca se autoconhecer, a gente entende que a gente não tem que se preocupar o tempo inteiro com o que o outro pensa. É claro que a gente quer agradar as pessoas, é claro que a gente quer ser reconhecido, mas a gente não tem que se preocupar com isso, até porque senão isso vira um fardo na nossa vida. A gente citou aqui no vídeo aquela sensação de inadequação que muitos de nós às vezes até sentem. Isso nos limita, isso poda a gente, faz com que a gente não consiga avançar, faz com que a gente não consiga
arriscar um pouco mais faz com que a gente se sinta sempre preso, sempre tentando se ajustar àquela realidade. E muitas vezes a gente pode contribuir muito. Às vezes a nossa forma de ser, de pensar, de agir, de trabalhar, né, de interagir com as pessoas, podem e normalmente vão contribuir para aquele ambiente. Somos diferentes e essas diferenças engrandecem, faz com que a nossa vida fique cada vez melhor. Então, lutar e buscar soluções para a nossa insegurança, na medida em que a gente percebe que a nossa insegurança ela nos prejudica, é fundamental. Olha, gente, eu espero imensamente que esse vídeo tenha ajudado alguém, sabe? A gente prepara esses vídeos aqui com muito carinho. Eu estou muito feliz com a audiência. Ainda é pequenininha porque a gente está no começo. Eu sei que ainda tem muitas falhas aqui na edição, de iluminação, do áudio. Eu sei que a gente tem que trabalhar muito ainda, mas eu tenho certeza que nós vamos vencer. Eu queria muito contar com a colaboração de vocês e que vocês possam, inclusive, deixar nos comentários sugestões, dizer o que está legal, o que não está, tá? É assim que a gente cresce. A avaliação de vocês é muito importante para a gente crescer, né? Inclusive sugerindo novos temas para que a gente possa discutir o canal, sugerindo quadros. Essas sugestões vão nos ajudar muito. Então quero agradecer imensamente a quem assistiu até aqui, dizer que a gente conta muito com a colaboração de vocês. Não esquece, deixa o like, compartilha o vídeo. Não deixa de se inscrever, se inscreve, ativa o sininho para que você possa receber as notificações. Eu conto muito com todos vocês, é um prazer tê-los aqui e até a próxima.